Olá, boa tarde. Professora Isolda passando aqui mais uma vez. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a lei da conservação das massas, que faz parte das leis ponderais. A primeira delas é a lei da conservação das massas. Então, a lei da conservação das massas é o seguinte: ela me diz o seguinte, que a massa final de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. É o seguinte, quando ela fala isso, o que ela quer dizer? Ela quer dizer que toda vez que for feita uma reação química em um ambiente fechado, vamos supor que isso aqui é uma tampa, tá, gente? Imagina comigo. Uma tampa, um ambiente lacrado. E toda vez que acontecer uma reação química, vamos supor a reação da água. Toda vez que ela for feita em um recipiente fechado, lacrado, que nenhum ambiente externo ou interno vai interferir naquela reação química, a massa inicial é igual à massa final. Então, vamos supor que no início eu coloquei aqui 10 gramas de átomo. E no final, eu tenho aqui 10 gramas. Passou essa reação, aconteceu a reação e eu continuo tendo 10 gramas. Então, eu vou perguntar, ela obedeceu à lei da conservação das massas? Sim. Por quê? Porque a gente tem 10 gramas no início e 10 gramas no final. No caso da água, a gente sabe H2 mais O, que ocorreu com H2O, né? Então, aqui nesse caso do nosso exemplo da água, a gente tem 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio, que deram origem a 18 gramas de água. Quem são esses da aula passada? Quem são esses aqui na minha reação química? Eles são os meus reagentes. Quem é o H2O? É o meu produto, tá? Então, do lado dos reagentes, no início da minha reação química, eu tenho quantas gramas? 2 mais 16, 18, né? Eu tenho 18 gramas no início. E no final, quando terminou, tem o produto, eu tenho quantas gramas? 18 gramas também. Então, 18 gramas no início, 18 gramas no final. Então, a gente ela conservou a massa. Toda vez que eu tiver a massa conservando no início, foi igual a massa no final, eu estou dizendo que ele segue a lei da conservação das massas, ou também chamada de lei de Lavoisier, que é um francês, lei de Lavoisier. Tá? Lei de Lavoisier e lei da conservação das massas são sinônimos, quer falar do mesmo assunto, tá bom? A gente tem aqui um exemplo, né? Já que para saber se uma reação química ela segue ou não a lei de Lavoisier. A reação química, no caso aqui, é a formação do gás carbônico. Um átomo de carbono reage com 2 átomos de oxigênio, formando CO2, que é o gás carbônico, tá? Aí a gente tem essa experiência aqui em 3 exemplos. Na primeira, a gente quer saber o seguinte: a gente sabe que aqui a gente tem nossos reagentes e aqui o nosso produto. Aí aqui, ele me deu a quantidade de massa do oxigênio, na primeira experiência, 32 gramas, e disse que formou 44 gramas de CO2. Ele quer saber, quer que eu diga quantos gramas então tinha de carbono. Então, vamos ver. Se a massa inicial é igual à massa final, o que a gente vai fazer? Eu sei que eu tenho 44 gramas, então eu vou fazer o quê? 44 menos 32, que vai dar 4 menos 2, 2, 4 menos 3, 1, 12. Então, a massa de carbono que está faltando aqui é 12 gramas. Então, o A equivale
a 12 gramas. Na segunda experiência aqui, ele me deu a massa do carbono, que é 30 gramas, me deu a massa do óxido do O2, que é 40 gramas, e ele quer saber quantos gramas formou de gás carbônico, que é o CO2. Então, quer saber qual o valor da letra B. A massa inicial é igual à massa final. Se a gente aqui, do lado dos reagentes, somando tem 30 mais 40 é igual a 70 gramas. Então, a minha massa final, o meu B aqui é igual a 70 gramas. Na terceira experiência aqui, a gente tem 9 gramas de carbono, não tenho a massa do oxigênio que ele está me pedindo, e ele me deu a massa do CO2, do gás carbônico. Então, eu tenho que achar. Então, para achar aqui, a gente vai subtrair 26 menos 9. 26 menos 9. Tá, vai ficar aqui 16 menos 9, 7. Desce 1, 17. Então, a minha massa de C é igual a 17 gramas.